A história das bruxas e superstições, perseguições e punições. A história das bruxas em uma jornada de superstições, perseguições e punições. Então inscreva-se no canal Oração para o seu dia. Compartilhe o vídeo para os seus amigos e familiares. Deixe o seu like. E vamos para a história. A história das bruxas é uma narrativa fascinante e sombria que reflete as tensões culturais, religiosas e sociais de épocas passadas. Durante séculos, a figura da bruxa foi associada tanto ao medo quanto à fascinação. As perseguições às bruxas, especialmente entre os séculos XV e XVII, marcaram profundamente a história europeia e colonial, deixando um legado de violência, injustiça e superstição. Neste texto, vamos explorar em detalhes essa história, desde as origens das crenças sobre bruxaria até as punições brutais impostas às acusadas. As ideias sobre bruxas não surgiram do nada. Elas têm raízes antigas, remontando a civilizações pré-cristãs, como os povos celtas, nórdicos e gregos, que atribuíam poderes mágicos a certas figuras femininas. Essas mulheres eram muitas vezes vistas como intermediárias entre o mundo humano e o divino, capazes de curar, prever o futuro ou invocar forças naturais. Com o advento do cristianismo, essas práticas começaram a ser vistas com desconfiança. A Igreja Católica, em particular, começou a associar qualquer forma de magia ou ritual pagão ao diabo. No século XIII, documentos eclesiásticos já mencionavam bruxas como agentes do mal, mas foi no final da Idade Média que essas crenças se intensificaram. A partir do século XIV, eventos como guerras, fomes, pestes e mudanças climáticas criaram um clima de incerteza e medo na Europa. As pessoas buscavam explicações para seus sofrimentos, e as bruxas tornaram-se bodes expiatórios convenientes. Qualquer tragédia inexplicável, desde tempestades até mortes súbitas de crianças, podia ser atribuída à bruxaria. Um marco importante na história das perseguições às bruxas foi a publicação do livro Malleus Maleficarum, Martelo das Feiticeiras, em 1487. Escrito por dois inquisidores dominicanos, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, o texto afirmava que as bruxas eram aliadas do diabo e responsáveis por males como infertilidade, abortos, doenças e até mesmo pragas agrícolas. O Malleus Maleficarum foi amplamente distribuído e usado como justificativa para caçar e punir bruxas. Ele também reforçava estereótipos misóginos, afirmando que as mulheres eram mais propensas à bruxaria devido à sua suposta fraqueza moral e intelectual. Esse manual influenciou tribunais e inquisidores por séculos, alimentando a histeria coletiva. Entre os séculos XVI e XVII, a Europa testemunhou uma onda sem precedentes de julgamentos e execuções de bruxas. Estima-se que cerca de 50.000 pessoas foram executadas durante esse período, embora os números exatos variem dependendo da região. A Alemanha foi uma das regiões mais atingidas, com milhares de execuções. Em algumas áreas, como Bamberg e Würzburg, os julgamentos assumiram proporções alarmantes. Escócia, aqui, as leis contra a bruxaria eram extremamente rigorosas, e muitas mulheres foram queimadas vivas. França, os julgamentos eram frequentemente conduzidos por tribunais locais, com base em rumores e evidências circunstanciais. Espanha e Portugal, embora menos intensos, os tribunais da Inquisição também processaram bruxas, geralmente associando-as à heresia. Nos Estados Unidos, o caso mais famoso foi o dos julgamentos de Salem, em 1692. 20 pessoas foram condenadas à morte, sendo a maioria enforcada. A histeria começou quando jovens meninas começaram a ter convulsões inexplicáveis, culminando em acusações generalizadas de bruxaria. As punições para as acusadas de bruxaria eram brutalmente severas e variavam de acordo com a região e o contexto legal. Aqui estão alguns exemplos. Tortura. Antes mesmo de serem julgadas, as acusadas frequentemente eram submetidas a torturas para extrair confissões. Métodos comuns incluíam esticamento, amarrar as mãos e pés da pessoa e puxá-la em direções opostas. Esquartejamento, usar pesos pesados para comprimir o corpo.
Água fervente, jogar água quente nas vítimas para causar dor extrema. Muitas mulheres confessavam crimes que não haviam cometido apenas para escapar da dor. Execução. Enforcamento era o método mais comum em países como Inglaterra e América do Norte. Queima-viva, na Europa continental, especialmente em países católicos, as bruxas eram frequentemente queimadas em praça pública. Isso era visto como uma forma de purificar o corpo e a alma. Decapitação, e em alguns casos, as acusadas eram decapitadas antes de serem queimadas. Outras punições. Prisão, em algumas bruxas eram mantidas em prisões insalubres até morrerem de fome ou doença. Marcação, e em certas regiões, as acusadas tinham marcas gravadas na pele para identificá-las como bruxas. Exílio, e em casos mais leves, as mulheres eram banidas de suas comunidades. Embora homens também tenham sido acusados de bruxaria, a esmagadora maioria das vítimas eram mulheres. E isso não foi coincidência. A misoginia institucionalizada desempenhou um papel central na caça às bruxas. As mulheres acusadas frequentemente pertenciam a grupos marginalizados, viúvas e idosas que viviam sozinhas. Curandeiras e parteiras, cujo conhecimento de ervas e medicina natural era mal interpretado. Mulheres independentes ou consideradas diferentes pela comunidade. Essas perseguições serviam como uma forma de controle social, reforçando normas patriarcais e religiosas. Ao demonizar certos comportamentos femininos, a sociedade garantia a submissão das mulheres aos papéis tradicionais. No século XVIII, a caça às bruxas começou a perder força. Fatores como o iluminismo, o avanço científico e mudanças nas leis contribuíram para isso. Pensadores como Voltaire e Montesquieu criticaram abertamente as superstições e os métodos cruéis usados nos julgamentos. Em 1736, a Inglaterra revogou suas leis contra a bruxaria, substituindo a pena de morte por multas ou prisão. Outros países seguiram o exemplo, embora crenças populares sobre bruxas persistissem por muito tempo. Hoje, a história das bruxas é lembrada como um exemplo trágico de intolerância e fanatismo. No entanto, ela também inspirou movimentos modernos, como o feminismo e o neopaganismo, que buscam resgatar a figura da bruxa como símbolo de resistência e empoderamento feminino. Filmes, livros e séries continuam a explorar o tema, mostrando como as bruxas capturaram a imaginação humana ao longo dos séculos. Da literatura de Shakespeare, Macbeth, às obras contemporâneas como Harry Potter, a figura da bruxa permanece viva na cultura popular. A história das bruxas é uma janela para entendermos as complexidades da sociedade humana. Ela revela como medos, superstições e interesses políticos podem levar a perseguições irracionais e injustas. Ao estudar essa história, aprendemos não apenas sobre o passado, mas também sobre os perigos de permitir que o medo e a ignorância guiem nossas ações. Resumo final: a história das bruxas é marcada por perseguições brutais impulsionadas por crenças religiosas, superstições e misoginia. Milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram torturadas e executadas durante os séculos XV a XVII. As punições incluíam tortura, enforcamento, queima-viva e exílio. Com o tempo, o movimento iluminista ajudou a acabar com essas práticas, mas o legado das bruxas continua vivo na cultura moderna.